Eugênio, então vamos lá, eu vou gravar diretamente aqui no WhatsApp. Bom, do modo geral eu gostei muito da entrevista, do modo total, né? Gostei muito da entrevista e gostei muito de saber que há esse programa na televisão cabo-verdiana, feito com competência e com qualidade para quem gosta de literatura. Isso não acontece nos outros palopes. No Brasil há para aí algumas assim dispersas, às vezes até mais. Bom, o Brasil tem uma televisão inteira que é a TV Cultura, né? E que tem bastante audiência. Mas eu acho que esse programa sobre literatura na TV de Cabo Verde está assim ao nível, pela capacidade, que a gente nota nisso também, pela capacidade de perguntas, está ao nível daquilo que os gajos fazem em Portugal, não é? Que também não é grande coisa, quer dizer, não é bom termo de comparação, podiam fazer bastante melhor, mas realmente há um problema de audiência. Eu não sei como é que, não me apercebi bem como é que funciona em Cabo Verde, mas tem uma colega brasileira aí que dizia que há uns tempos atrás, disse aí no Facebook, que os escritores são os heróis porque vivemos em sociedades que não gostam de literatura. Portanto, os leitores são sempre minoria, né, em todas as sociedades, todas desenvolvidas ou não, e para a literatura mesmo é assim coisa, quando chega a 5% da população é muito, e nos nossos países anda à volta de 1, 2%. Bom, portanto, esse é o primeiro problema, né, a primeira dificuldade. Depois fiquei muito contente de saber, soube no final da entrevista, que estás a fazer o terceiro romance, então está bom. E gostei até da ideia e fico naturalmente curioso para ver. E depois verifico que realmente o programa foi conduzido de forma muito interessante, porque foi conduzido através dos dois livros, através do Mursi e através das mangas. Então, é claro que depois há aquelas observações que entram a propósito da cidade velha, a propósito do turismo em Cabo Verde, quer dizer, no fundo é a problemática cabo-verdiana que aparece também toda ela, e não só a literatura, é lógico. O que é sempre importante sublinhar em Cabo Verde é o facto de ser uma literatura precursora em termos, não é de um livro solto ou não, porque isso aí é provável que o primeiro tenha sido feito em Angola, ou por um angolano, não sei se estava em Angola, não sabemos se estava em Angola. Mas em termos de movimento literário, Cabo Verde na frente, mas também não vale a pena ficar a dizer isso o tempo todo, porque vão começar a dizer que vocês estão-se a gabar disso. Agora, tem alguns temas que, enfim, tocaram-me mais diretamente, e eu iria logo começar com um que é, portanto, a origem da língua crioula em Cabo Verde, tu apresentas como escravos de diversas origens que, não tendo língua vehicular, foram criando com palavras soltas do senhor, que é a língua portuguesa. E depois dizes que a mulher tem um papel muito grande. Ora, aí é que eu fiquei sem saber, e é mesmo a nível de informação, fiquei sem saber mesmo. Foi isso ou foi o surgimento de uma população mestiça, produto até de violência, dos donos de escravos com escravas? E, em segundo lugar, levanta-me um problema muito importante, que é, então, o número, porque se foram grandes difusoras, o número de mulheres escravas ou semi-escravas em Cabo Verde era muito alto. Para fazer uma difusão dessa não se faz com 2, 3 pessoas. A impressão que eu tinha era que a escravatura que ficava armazenada em Cabo Verde, a expressão é mesmo essa, hein? É brutal, mas é assim, parecia-me que era sobretudo masculina. Provavelmente estou com a informação errada. Mas pronto, é muito interessante esse aspecto de que foram juntando palavras soltas aqui e ali e acabou por dar uma articulação coerente. E, em segundo lugar, as mulheres terem desempenhado o papel, então, de difusoras ou provavelmente estivessem na origem. Isto é um dado informativo para eu aprender. Agora, aqui um aspecto que quando tu falas, é a propósito, né? Da questão do ressentimento em relação ao poder colonial. Olha, eu não preciso de saber muito para saber que há ressentimento. E eu pessoalmente, durante muito tempo eu desconfiava, não me interessava nem de ir a Lisboa. E olha que eu sou produto de sociedade colonial mesmo, não é? Diretamente, de família portuguesa, não é?
Mas o facto de ter nascido no país e de ter lutado pela independência do país criou, e isso cria, não é? Isso cria situações de oposição que depois deixam ressentimentos, porque não foi brincadeira, aquele tipo de ocupação, aquele tipo de repressão e aquele tipo de arrogância, de humilhação, não é? Esse ressentimento é algo que fica mesmo na história, porque a gente sabe que no Brasil, mesmo brancos brasileiros, a partir de um certo momento até contavam aquelas anedotas de português e coisas assim, exageravam de propósito e tal, como uma forma também de ressentimento. Vocês andaram aqui durante um certo tempo, pensam que nós somos o quê e tal, e dizem que nos Estados Unidos também, na Austrália, em relação, portanto, o ressentimento pós-colonial é algo inevitável. E quando implica conhecimento ou visão de coisas como escravatura, fica muito ressentimento. Não quer dizer que a gente vá conduzir as relações na base disso, mas é impossível de evitar. Agora, ligado a isso, tu dizes que as relações de Cabo Verde com a África e com a Europa, elas são complexas, e depois que as culturas mestiças também são complexas. Bom, como tu sabes, eu sou contra a noção de identidade, mas sou muito favorável à noção de cultura. Ou seja, a identidade parece que é algo que nos cai do céu e que nos impõe e que somos aquilo formatados pelo que os outros antes de nós determinaram. Portanto, nós não somos produtores de nada, somos ecos. No fundo, as identidades funcionam assim, né? É algo que é atávico, que é imposto, é imperativo. A gente tem que aceitar que é aquilo, que somos desses formatados assim, fica engessado. Já as culturas não. Elas são produto da criatividade e não sei o quê, um outro tipo de conceito mais dinâmico, e nós somos mais produtores de cultura que os nossos pais, e os nossos filhos ou netos, pelo menos, vão ser mais produtores de cultura do que nós. De maneira que a questão da cultura eu estou sempre muito atento, inclusive porque dentro da economia há aspectos culturais que são fundamentais para o funcionamento até de determinados investimentos. Quer dizer, há áreas que não se podem investir por determinadas componentes culturais e há outras onde se deve investir em virtude dessas mesmas componentes culturais. Mas o meu problema é que em países como os nossos e para pessoas como nós, inevitavelmente que nós íamos ter culturas mestiçadas, ou seja, culturas que são resultantes do choque, não é do diálogo, mas do choque entre as culturas tradicionais e as culturas que vieram de fora. Isso sempre acontece, há sempre isso. Quando a gente vê histórias da formação cultural de determinadas áreas que sofreram grandes invasões durante muito tempo, a gente vê que depois houve uma resultante cultural e que em certos casos até acabou por ficar dominante, por exemplo, a própria Rússia, né? A componente europeia e asiática permite, e é uma das coisas que os russos têm razão, o governo, de definir a Rússia como euroasiana. Ora, o que não me parece é que a gente deva dizer que as nossas culturas mestiças, nós somos culturalmente mestiços, que é complexa. Mas porquê que seria complexa? É mais complexa que as da Europa? Porquê? Comparando com as deles é mais simples, no sentido de que até há pouco tempo eles tinham, digamos que, homogeneidade étnica, homogeneidade de cor e tal, e pronto, e homogeneidade de língua vão tendo. Mas não me parece, mas isso depois disto agora está a mudar. Eles estão a tentar manter aquilo lá como era, mas não vão conseguir, inclusive porque eles estão a ficar com déficits demográficos. Eu acho que as culturas mestiças são culturas absolutamente idênticas às outras, são mais recentes em termos históricos, mas acabam por ter o mesmo peso. E quando a gente vai, atenção, estou no Brasil, não é? São 230 milhões e isto é tudo cultura mestiça. Se a gente olhar bem, e não vejo ninguém dizer que se está a sentir complexo por causa disso. Então, esse é um aspecto que eu diria que nos nossos debates a gente tem que ter isso em consideração, porque a nossa formação cultural não faz de nós pessoas complexas, faz de nós pessoas exatamente como as outras, e nós entendemos o mundo perfeitamente da mesma forma, ou ainda melhor às vezes que os outros. Mais do que isso, nós estamos muito abertos à inovação, e para mim o complexo é aquele que não está aberto à inovação, aquele que fica para trás. Olha, dito isso, portanto, eu achei o trabalho muito bem feito, tanto o teu quanto o do entrevistador, gostei muito de ouvir,
e constatei também que o João Ricardo já pôs no Facebook a entrevista também. Um grande abraço e parabéns, e vamos lá com coragem para escrever um livro. Olha, eu neste momento estou a escrever, já fiz 4 romances e agora estou outra vez num trabalho de pesquisa que é, no fundo, é uma abordagem analítica da história de Angola do ponto de vista económico, que se vai chamar Angola, 5 séculos de guerra económica. Boa noite, um grande abraço. Boa noite ou bom dia, não sei, estou a falar aqui à noite aqui, mas aí já devem estar...